Eu sou a Júlia, estudante de Psicologia. Eu sou a Elisa Guerra, estudante de Psicologia, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre depressão, que é um assunto aí que muita gente sabe, muita gente conhece, muita gente já passou por isso, mas é pouco debatido, apesar de ser um assunto que está tão presente na sociedade atual. A gente já tem um vídeo aí falando sobre ansiedade, que tá aqui no card para você assistir depois, mas eu espero que esse vídeo seja bastante informativo, que traga bastante coisas novas aí para vocês aprenderem e deixar umas mensagens bacanas. Isso aí, vamos lá. I think I'm depressed. Yeah? It started when I was having trouble with my book, and then it kind of snowballed into my boyfriend saying I should take antidepressants. Are you going to? Antes de começar, eu quero te lembrar que o nosso curso de Psicologia Comportamental, junto com a professora e doutora Marta Ludwig, tá com desconto aqui na descrição, então dá uma olhadinha e não perde, que tem assuntos parecidos com esse, tem muito conteúdo bacana preparado com muito carinho, com atividades, tá bem completinho e bem bacana. A tristeza, ela não é algo patológico. Muitas vezes ela é um momento de reflexão. O problema é quando ela se torna tão recorrente a ponto de prejudicar o funcionamento da pessoa. A depressão é algo patológico e ela toma conta do sujeito. De acordo com a OMS, a depressão ela atinge mais de 11 milhões e meio de brasileiros. E isso é muito, muito mesmo. Sem falar que muitos não têm o diagnóstico correto, então talvez se eles tivessem o número triplicaria. Uma metáfora interessante para a depressão são os dementadores, da saga Harry Potter. Eles são criaturas frias e gélidas que se alimentam das lembranças felizes das pessoas até não restar mais nada. O próprio Harry já disse que estar na presença dos dementadores é como sentir que jamais fosse ser feliz de novo. Inclusive, a própria autora já confirmou essa teoria e a gente tem um vídeo inteiro falando sobre isso bem aqui no card. A depressão ela pode se manifestar de forma diferente de pessoa para pessoa, mas alguns dos sintomas mais característicos são humor deprimido, sensação de tudo e todos os esforços serem em vão, sentimento de vazio, de perda de tempo ou de sentido, acompanhado de tristeza acentuada que permanece na maior parte dos dias, podendo ter uma perda de prazer em atividades ou perturbações no sono, seja pela falta ou excesso dele. A gente consegue ver a maioria desses sintomas muito bem ilustrados na série BoJack, que é uma viagem profunda no psicológico de um ator que busca retomar a sua carreira fracassada, mas que já passou por muita coisa na sua vida e, por consequência disso, acaba prejudicando as relações e desempenho da vida profissional dele. Qual é o problema? Santo Deus, tô tão deprimido. Queria que todo mundo me adorasse, mas não sei como fazer isso. Você não pode forçar o amor, seu cabeça dura. Você só pode ser bom com as pessoas da sua vida e ficar de coração aberto. Na depressão, podem haver casos leves, ou seja, que trazem relativamente pouco prejuízo e incapacidades, até casos gravíssimos, que levam a uma total incapacidade do sujeito. Essas variações elas podem tornar mais difícil a identificação, pois o senso comum assume que uma pessoa com depressão vai ser aquela que fica o dia inteiro na cama, incapacitada, quando na verdade existem diversas manifestações, diversas formas de manifestações da doença, e muitas vezes podem passar batido. O mais importante de se entender é que a depressão ela não é sinônimo de fraqueza. Na série This Is Us, a gente é apresentado para 3 personagens, cada um com uma história, mas eles sofrem com depressão e ansiedade. A série sempre aborda a importância do suporte familiar e o caminho para o tratamento. E na vida real não é muito diferente. Ter apoio e acolhimento daqueles que nos cercam é muito importante. Por isso, se você conhece alguém que vive nessa realidade, escuta essa pessoa, acolhe ela. Afinal, a gente não pode deixar que isso se torne um estigma, um tabu, porque isso pode fazer com que muitas pessoas nessa condição acabem não buscando ajuda profissional. Então, quando se depararem com situações assim, acolham e principalmente busquem ajuda, porque isso pode atrapalhar e trazer prejuízos em diversos fatores da vida da pessoa. Então, o tratamento é fundamental para a melhora e a qualidade de vida. You're the only good thing in my life, Kev. I'm not that great, come on. That's what makes it worse. A depressão ela é um desequilíbrio químico no cérebro, mas isso por si só não explica toda a complexidade da doença, que pode nos deixar mais vulneráveis, com sensação de perda de controle. As suas causas variam muito de pessoa para pessoa, como por exemplo estresse, hereditariedade, ou como no caso do Kakashi, que é um personagem que ainda criança perdeu sua família, amigos e teve que lidar com a elaboração de vários processos de luto, vivendo numa realidade muito dura para qualquer um.
No caso, nós temos um vídeo dele também explicando aqui no card 5 estágios do luto, mas resumindo, as causas variam de pessoa para pessoa e os pilares fundamentais para o tratamento são a psicoterapia como profissional e, em alguns casos mais específicos, o uso da medicação. Mas também é muito bem-vindo atividades físicas, sociais e a busca por atividades que dão prazer. Depressão não é frescura, é uma doença e ela precisa de um tratamento adequado. Ninguém escolhe ter depressão. Seria a mesma coisa que a gente perguntar para alguém por que ela tem diabetes ou por que ela tem asma. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa um likezão aqui, que ajuda a divulgar isso aí. Muito obrigada pela atenção de sempre. Tchau. Tchau.